tarde, jovens, tudo bem? Bem-vindo à Rama do Esporte. A gente vai começar a gravar uma série de vídeos agora, com alguns detalhes, algumas dicas de preparação dos motores THPs, algumas dicas de manutenção também e alguns pontos bem importantes para vocês verem antes de comprar o carro ou quando vocês decidirem preparar esse carro. Então, como eu estava explicando para vocês, esse carro chegou para nós hoje para fazer um mapa de estágio 2, gasolina comum, com pop sem banks. Que toda vez que um THP chega para a gente, nós descemos um checklist antes de fazer o remap desse carro, para ver questão de manutenção, como é que está a troca de bicos, velas, se está com o hardware correto para receber esse mapa. Então, de acordo com o cliente, o carro estava revisado, tudo certinho, já tinha os upgrades que ele já tinha montado com outro profissional. O carro chegou para a gente propriamente dito para fazer o mapa. E a gente encontrou algumas surpresas nesse carro que eu queria dividir com vocês, até para vocês entenderem a dinâmica de como que funciona a preparação desses carros. O carro chegou para a gente já com um intake montado, com filtro da Inflow, uma válvula rara importadinha, as velas já são do Evo 10, NGK grau 8. Olhando o motor, a gente já achou algumas coisinhas que deixaram a gente atento. Primeiro, em relação à cor da turbina, a turbina estava muito limpa e não havia etiqueta de identificação desse turbo, tá? Então já criou uma suspeita que essa turbina poderia ter sido trocada. Essa tampa da parte do turbo de freio já era uma tampa paralela, o nível de arrefecimento já chegou baixo e com uma tampa paralela também, e com marcas de vazamento de arrefecimento. Então eu já tomei um cuidado maior com esse carro. Então esse aqui é um software que a gente usa sempre para fazer os logs do carro, seja o carro original ou modificado, então sempre passa por aqui. Então, basicamente, o que a gente vê aqui? Pressão de bomba de combustível, sonda, pressão de turbo, rotação, velocidade, temperatura de AT, temperatura de motor. Então, tem vários parâmetros que a gente vai monitorando durante o acerto do carro para garantir a segurança desse mapa. Por que eu comentei com vocês que surgiram outras surpresas? Vocês notarem aqui, ó, na parte de pressão de turbo, está aparecendo 2.0. Então, Curitiba tem uma pressão atmosférica de 900 milibar. Você desconsidera 900 aqui, ele ficaria mais ou menos 1.1 bar, que já é uma pressão muito elevada para um carro original. Esse carro trabalha com 0,7, 0,8 de pressão. Tá? Outro fator que chamou atenção, temperatura de AT, chegando a 60 graus mesmo com o carro original. Tá? Isso aqui é muito alta temperatura. E a parte da sonda fazendo uma compensação aqui para 0,85. Essa sonda normalmente ela trabalha com de sonda até 5.800 RPM, lá em cima ela cai para 93, 94 mais ou menos, que é só para dar uma esfriadinha nos pistões. Então a central já estava se adaptando à modificação que tinha nesse carro. Aqui no gráfico desse carro, então a gente está falando na curva vermelha do carro, então essa aqui é a curva de potência, né? E essa aqui é a curva de torque. O carro mediu 147 de roda e 23 de torque, o que é uma potência acima do normal para esses carros. Esses carros normalmente medem 135, 140 de roda no máximo. Chamou a nossa atenção devido a onde está vindo essa potência de pico e o carro está meio derrubado de baixo. Então eu peguei o gráfico de um outro 308 Flex, que já estava com os upgrades de estágio 2, e comparei as curvas. Então se vocês verem aqui, ó, tem uma diferença de 20 cavalos de baixa e uma diferença de torque de 6 kg de torque. E aqui, em média, ele já deu uma descolada de potência, em torno de 6 cavalos, e aqui em alta, de 138 para 147, que levou à conclusão de o carro tem uma turbina maior. Então, dando sequência na análise, nós fizemos o log com HP Tuners, fizemos os gráficos, nós fizemos a passada do carro no dinamômetro e comparamos os gráficos, né, desse carro com outro carro igual, com os mesmos upgrades. E a conclusão é que esse carro tinha uma turbina maior. Então foi feita a desmontagem do intake do carro para ver a cara da turbina e realmente ter um conjunto rotativo maior nesse carro. O cliente não sabia dessa informação, tá? Ele já tinha comprado o carro desse jeito. Nós travamos o serviço de reprogramação hoje. Foi enviado um orçamento para o cliente para fazer a montagem correta desse carro. Então esse carro precisa receber intercooler. O carro já tem uma quilometragem avançada, 140 mil quilômetros. Nós recomendamos a troca dos bicos injetores. E essa turbina a gente vai precisar desmontar esse conjunto rotativo para ver o tamanho desses turbos e aí sim conseguir fazer uma programação no setup correto desse carro. Então um ponto de atenção para quem está vendo esse vídeo é assim: toda vez que vocês forem comprar esses carros, procurem um bom consultor que faça a vistoria desse carro da forma correta. Essas empresas que fazem esse selinho de cola no vidro e tudo mais, é mais para a parte estrutural do carro. Se tiverem dúvida, tragam uma oficina que detenha conhecimento desses carros, possa
fazer uma análise completa do sistema mecânico do carro e garantir que vocês estão comprando um carro legal, revisado, se for mexido, desde que tenha sido mexido com peças boas, com uma boa reprogramação, com uma boa manutenção. E nesse caso, tanto nós quanto o cliente foi surpreendido com essa questão do turbo maior, que era um gasto ali de R$ 2.400 no mapa, vai acabar virando 7, 8 mil no investimento para deixar esse carro seguro para poder andar. A recomendação final desse carro, quem é dono de um THP, procurem um bom profissional, uma empresa idônea. Nesse caso, a gente preferiu não executar o serviço, o cliente vai se organizar com orçamento e tudo mais para depois fazer o remap, a preparação da forma correta. É o que a gente sempre brinca aqui, né? É um CNPJ. E a gente quer o dinheiro do cliente, obviamente, mas a gente quer do jeito certo. Eu não quero subir uma programação que vai dar um prejuízo aí de 12, 15 mil reais para o cliente depois com o motor quebrado. E um ponto bem importante, putz, bateu uma dúvida. Cara, fala com o seu mecânico de confiança. Passa para ver o scanner, se deu alguma luzinha estranha no carro, traga para a oficina. Quanto mais cedo vocês trouxerem, mais barato fica o reparo e o diagnóstico. E o que precisarem, a gente está à disposição de vocês. Um grande abraço.